Olá, boa noite a todos, todas, todes presentes. Espero que vocês estejam me ouvindo, espero que a imagem esteja boa. Seguinte, meus amados, salve, salve comunidade. Hoje teremos aqui uma live entre eu e Leide Mota. A gente denominou ali o nome da live de Psicologia Complexa e yoga. O que as duas têm em comum, onde elas podem convergir entre as suas ideias, entre os seus pensamentos, entre as suas teorias, entre os seus conceitos. E essa ideia surgiu assim já tem um tempo, né? Não vou negar, mas ela só se concretizou agora, para ser mais exata. Leide e eu, nós nos conhecemos na faculdade há 13 anos atrás, mais ou menos. Eu sou formada em artes cênicas e ela também, foi de lá que a gente se conheceu. E Leide também é formada em yoga, então hoje ela é instrutora de yoga. Leide também é professora aí do fitness, da educação física, da funcional e tudo mais. E também ela é formada em meditação pela PUC com o Roberto Simões. Ela, muito melhor do que eu, pode falar para vocês quem ela é, como ela é, por que ela é, de onde ela veio e por que ela veio. Então, sem mais delongas, vou chamá-la aqui. Eu acho que ela até mandou um convite para mim. Peraí. Minutinho. Leide, vamos ver se ela entra. E vamos chegando, meu povo, para bater esse papo aqui comigo e com Leide. Oi, Carla. Ah! Boa noite. E Tudo aí, bem? mulher? O áudio tá legal? Tá legal. Tem um pequeno delay, mas tá legal. Tô te ouvindo legal. Bacana. Show. Pode continuar a sua apresentação. Não, amada, já fiz a apresentação, já joguei a bola para você, falei da yoga, falei das cênicas, falei também do mundo fitness, porque eu fiquei pensando, é o mundo fitness. Mas o que fitness mesmo, né? Exatamente. Não sou a melhor pessoa para definir como são suas aulas de corpo, né? Pensando fora da yoga, né? Para ser mais específica. Então, você pode contar aí para a gente dar início, falar sobre essa questão corpo, mente, coração, alma, Bacana. esse lugar das aulas que você dá. Legal. Você sabe que essa semana eu estava pensando bastante até sobre essa questão do corpo, né? Eu acabo acompanhando muita página fitness e tal. E você sabe que eu não sou completamente assim, né? Uma pessoa que fica ali na balança contando caloria, não é muito por aí que eu entendo o corpo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, corpo pra quê, né? Porque ao mesmo tempo a gente já tinha falado sobre isso quando você até começou a fazer academia e a gente falou, poxa, mas esse universo, né? Acaba parecendo um gueto que não tem muito a ver também com a gente, ao mesmo tempo esse universo fitness, né? Parece que quando você começa a fazer uma academia, você precisa, o que você está buscando ali é ter uma barriga chapada, ficar super, né? Ficar com aquele perfil que aparece no Instagram, dos sarados. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, corpo pra quê, né? As pessoas elas começam a buscar uma qualidade de vida, um corpo legal, a partir do que vem de fora, né? Então, assim, é aquela coisa do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho tá legal. E aí você começa a querer um corpo diferente, mas aí você compra o padrão que foi colocado nas redes, que foi colocado na internet, aí você começa a querer chapar a barriga. Mas para que você usa seu corpo no final das contas, né? Se você precisa de um corpo que vai te deixar ativo para você aguentar uma rotina do dia, para você ficar em pé ali até, sei lá, meia-noite, você vai ter uma determinada necessidade física, né? E aí a barriga chapada não faz muita diferença. Querer a barriga chapada também não tem um problema. Pode ser que você queira o corpo realmente para exibir como uma forma de beleza, como o cultivo do belo, como os artistas fazem. Só que ao invés de você pintar uma tela, você faz isso no seu próprio corpo. Se esse é o objetivo,
legal também, vamos embora. Eu acho que a pergunta que a gente nunca pode deixar escapar é corpo para quê? Para que eu uso? O que eu quero fazer com o meu corpo? Aonde eu quero ir com ele, né? E aí, nesse sentido, ele não está isolado, ele está muito mais alinhado com a mente do que o que a gente imagina. Sem Né? dúvida. E é interessante você trazer essa pergunta, né, Lê, sobre do corpo para quê? Tem uma socióloga nigeriana que fez um estudo profundo dentro da cultura iorubá e escreveu ó, descreveu um corpo literalmente falando sobre a mulher. E aí o nome do livro é A Invenção da Mulher. E aí o primeiro capítulo dela, ela fala da relação do mundo ocidental com o corpo e da relação dos iorubás com o corpo. Então ela traça toda uma narrativa dessa construção histórica do que é a funcionalidade do corpo para o homem ocidental, assim. E Exatamente. como É que para o homem ele tem uma função biológica de poder e para a mulher ela é demonizada, inferiorizada, subvalorizada e para gerar. Então é uma lógica biológica o tempo todo, assim. E aí são vários desdobramentos a partir disso, né? O quanto o meu corpo vai determinar o que eu sou na sociedade. Aí você fala, cara, que maluquice, assim, que puta viagem. tem a questão da sexualização também, né, Ká? O corpo para atrair, o corpo para sensualizar. E não necessariamente isso é um problema. A questão que realmente aqui no Ocidente tudo é para uso, né? Tudo é para ser usado, tudo tem que ter uma funcionalidade objetiva, como eu vou usar, o que eu vou conquistar, o que eu ganho e o que eu perco, né? E acaba que a gente não vê também como uma forma de manifestação. A real é que o nosso corpo carrega a nossa história, cara. Simples assim. Carrega todos os problemas que a gente adquiriu aí, todas as visões, toda a bagagem que a gente tem, tá no nosso corpo. E é legal você falar essa questão do Ocidente, né? Porque tanto o Jung quanto os textos do yoga, a gente bebe muito na fonte do Oriente, né? A gente bebe muito em outra visão do corpo, né? E do existir, do corpo enquanto manifestação de existência. E o Jung, ele vai... A gente sempre acaba encontrando esses alinhamentos, né? Entre as teorias do yoga e o Jung... porque é isso, cara, o corpo não é necessariamente para ser usado, né? Ele é você, cara, é a sua manifestação de vida, que é o seu eu. E aí a gente falou dos vários eus, né? No da live. E o corpo carrega um pouco do que a gente quer mostrar para o mundo. E às vezes não necessariamente o que a gente quer mostrar, mas tá ali, tá marcado. Você pode escolher tirar algumas marcas, né? Eu sempre reflito muito essa questão do gerado feminino e as marcas que ficam no corpo. Você pode querer tirar, você pode querer mexer, você tem total liberdade, mas ao mesmo tempo, tudo que acontece no nosso corpo está contando a nossa história também, né? O que esse corpo passou, que história é essa que habita aí nessa pele, né? Sim. E tem, né, pegando o gancho, Lê, que você falou dos vários eus, né? Que corpo é esse que conta essa história? A história ela é narrada a partir das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Ela tem uma narrativa de palavras. Hoje aconteceu tal coisa, na sim, tal dia. Mas todas essas narrativas elas estão impregnadas de emoções, de sentimentos e de afetos. E o quanto, de fato, as pessoas não percebem que a gente se relaciona a partir do corpo e do afeto que nós somos atravessados nessa relação e nesse encontro, assim. Então, semana passada eu tive uma experiência que eu falei, gente, é afeto mesmo, assim. Então, eu falei com a pessoa, ela se desagradou com o que eu disse e veio numa tonalidade, assim, agressiva na palavra, muito intensa. E dizendo para mim assim, mas tá tudo bem.
Não tem problema nenhum. Não me liga mais, não me procura mais. Mas tá Tudo bem. Eu falei, gente, eu não tenho, naquele momento eu não tinha noção que as minhas simples palavras tinham afetado ele daquele jeito, assim. Mas afetou. De um É, é, tanto que ele foi agressivo, estúpido e mantendo que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E eu pensei, cara, eu não tenho noção, por não conhecê-lo, onde eu afetei essa pessoa, que drama eu acessei nessa pessoa, que dor eu acessei nela para ela ter vindo com pau. Falei, caralho. tem a negação, né? Esses dias a gente comentou que teve uma postagem lá na página do. Ai, gente, foi um desses filósofos que ele falava, né, que aquilo que o outro, ele falava a questão do espelho, né, que aquilo que você critica no outro, aquilo que te incomoda, isso é uma grande questão, né, nesse atravessamento emocional que a gente está falando. O que te incomoda no outro, na verdade, tem você, e aí gerou uma super polêmica, porque é essa coisa da negação, do não, tá tudo bem, não me ofendeu, tá tudo certo, não tem problema, né? E na real não é assim. A gente tem dificuldade de admitir, né, Cá, as próprias emoções. E acaba negando ali, muitas vezes disfarçadamente, ou não, aquilo que eu vejo. E aí gerou uma polêmica ali, né? Voltando à postagem, de que, então quer dizer que se eu vou pegar um dos exemplos, né? Quer dizer que eu odeio tudo que eu vejo no Bolsonaro, nesse monstro, nesse não sei o quê. Então quer dizer que eu sou igual, é isso? Isso não tem lógica. E aí eu pensando, mas essa revolta, nesse tom, ela é uma característica parecida com a pessoa que está sendo criticada. E é muito duro a gente olhar para isso, né? Porque a gente não quer admitir a sombra. A gente tem falado bastante sobre isso, né, Cá? Sobre a questão da sombra. Eu acho que um dos passos mais importantes, né, nessa jornada do autoconhecimento, seja por qual caminho que você for, né, existem vários caminhos e a gente está aqui para provar isso, né, eu fui pelo caminho do yoga, você foi pela psicanálise e, né, pela análise do Jung, e cada um vai descobrindo coisas muito parecidas, porque no final das contas a ideia é, cara, se conhece, abraça a sua sombra, não tem muito outro caminho. Não é agradável, não é gostoso olhar e falar, putz, tem um pouquinho de cada algoz que eu critico dentro de mim. Mas quando a gente admite isso, muitas vezes a gente para de precisar ficar se desculpando, né? Não, tá tudo bem. É legal, às vezes, virar e falar, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Eu estou chateada, eu estou sentindo isso, né? Uma das principais ideias, assim, do yoga é a gente se conhecer, se observar. Eu estou sentindo... Muita gente acha que quando você começa a praticar yoga, você vai ficar zen, você vai ficar leve, você vai ficar namastê. É até difícil lidar com esses preconceitos, né? Porque ver uma professora de yoga, por exemplo, nervosa, estressada, tem todos esses estereótipos. E a verdade é que a ideia não é te mudar, porque é difícil mudar, né? E a ideia não é essa. A ideia é você perceber, olha, eu estou sentindo raiva, de fato. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, de repente, me afastar das pessoas quando eu começar a sentir raiva, porque eu sei que a minha raiva faz com que eu diga coisas agressivas, por exemplo, né? Então, se você conhece quais são os seus sistemas e como eles funcionam, e geralmente eles são bem repetitivos, né? E até num âmbito pessoal, você sabe muito bem disso, né? Eu tenho uma tendência de anos a repetir algumas situações. E ok, há anos a gente vai observando, vai olhando, algumas coisas não dá para mudar fácil. Outras coisas não têm que ser modificadas, elas têm que ser direcionadas para outro lugar, né? A grande questão é essa. A gente acaba direcionando as nossas tendências, mesmo as negativas, as que a gente considera negativas, para o lugar errado, né? Por exemplo, em algumas profissões, esse ímpeto da raiva, esse ímpeto que muitas vezes acaba sendo direcionado para as relações pessoais, ele pode produzir grandes, né, obras, por exemplo, né?
A raiva no artista às vezes é incrível, às vezes é fenomenal. Sim. Então, o lance. Sim. Todas as emoções e os sentimentos, né, se a gente for pensar na cabeça do mundo ocidental, de funcionalidade, tudo tem razão de ser. Tudo, 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 tudo. A grande questão é como eu trago civilidade e como eu trago amadurecimento para essa carga emotiva que eu carrego. Porque elas precisam nos mover, né? O Renato Nogueira, ele tem um vídeo incrível, ele é professor da Federal do Rio de Janeiro, escreveu um livro maravilhoso chamado Mulheres e Deusas e um outro Porque Amamos. Ele é genial, assim. E ele fez um vídeo falando para a Casa do Saber sobre razão e emoção. E aí ele diz, as pessoas acham, fulano é racional demais. Acha que quem é muito racional está necessariamente apartado da emoção. Ele fala, não, todo mundo tem razão e emoção junto. A diferença é que a pessoa não tem percepção e nem consciência de que elas caminham juntos. E aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, nós agimos pela emoção. Sempre. Todas as nossas ações são emocionais. A nossa razão dá jeito de estruturar e dar sentido mais ou menos eficiente para essa emoção. Então ele falou, ninguém age sem emoção. É impossível você existir nesse mundo sem emoção. Todas as nossas ações estão embutidas de emoção. Falei, porra, cara, esse cara é genial, faz todo sentido. O que me deu, você me conhece, um alívio enorme, porque muitas pessoas falam, você é muito racional, você é muito racional. Além, inclusive, quando eu fazia teatro, Camila, você é muito mental, você é muito mental, você é muito mental e tal. E aí ele deu uma aquecida no coração. Agora, só fazer um gancho dos muitos eus, há um ano atrás, mais ou menos, o Davi, meu sobrinho, falou assim, tia, você acha que eu devo cortar o cabelo? Aí eu olhei para ele e falei, mas o que você quer? Eu detesto quando você vem dar de psicóloga para cima de mim. Eu tô perguntando para minha tia. E saiu puto da vida, assim. Eu falei, nossa, mas eu só queria Que que ele cessasse o só isso. desejo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, ecoando. Eu perguntei para minha tia, eu perguntei para minha tia. Aí eu fui lá e falei, Davi, você quer que eu fale para você? Raspa essa porra desse cabelo, porque sua mãe e sua avó não tem tempo para cuidar. E quando você for maior, você vai dar conta de cuidar. Por enquanto, raspa que vai ser mais fácil para você. Ou você faz trança, beleza? Não, tia, beleza, fechou. Vou fazer raspar aqui do lado, depois eu vou fazer trança. E aí ele me levou para uma reflexão que foi assim: temos muitos eus. Um dos meus eus, uma das minhas personas, é ser analista. Então, quando ele fala aquilo para mim, eu falo, nossa, será que eu tô colada nessa máscara e eu não tô percebendo? Né? E esse mês de Mas agosto, mais especificamente, eu fiquei mega depressiva, muito, muito deprê, assim. E nessa depressão eu percebi, eu falei, cara, só tem a analista trabalhando aqui, vivendo. A mulher, a filha, a amante, a amiga, ela não existe, ela não vive. Ela não está saindo para o mundo. Assim. E isso é um aí eu grande recolhi. desafio. Sim. Isso é um grande desafio. A gente sempre fala sobre isso. E a gente sempre tem uma tendência de cair num personagem que eu acho que é o que a gente. Sabe aquele filhinho preferido? Né? A gente acaba dando mais atenção, a gente acaba se dedicando mais àquele personagem. Ou, na verdade, você deve saber muito melhor do que eu, deve ter aí na nossa mente várias explicações de por que a gente se alinha mais com alguns arquétipos, com alguns personagens, do que com outros. Eu acho que para as mulheres que são mães, o arquétipo da mãe, ele grita, né? E aí é uma grande emboscada, porque você acaba, de fato, vivendo numa dualidade, como se viver esse arquétipo, viver esse personagem, isolasse todos os outros, como se não fosse possível esses vários eus conviverem em harmonia. De fato, não é fácil, e a gente sabe que não é. É um rolê brabo, né? Haja áudios aí no Zap Zap, terapia, prática de yoga, para poder conseguir integrar. E o yoga fala muito sobre isso, né? Tanto que a palavra yoga ela é a união, porque a gente entende que exatamente a ideia é integrar aquilo que a gente
ilusoriamente imagina que está separado. Emoção, mente, cada coisa numa caixinha. E o ocidental tem muito essa tendência de separar as coisas, né? De categorizar, de cada coisa é diferente da outra, de ciência jamais pode estar junto com espiritualidade, são duas coisas opostas. E viver nas dualidades, né? Como se tudo fosse oposto, é de um sofrimento sem fim. Porque a grande busca, na verdade, é integrar, né? É perceber que não tem nada separado. É um mecanismo que tudo funciona, tanto que a gente usa muito o termo, né, de o universo entendeu, o universo... Porque é uma maquininha mesmo, né? E tá tudo muito integrado. O sofrimento, a bagunça, a loucura começa quando a gente começa exatamente a separar. Né? Não, personagem da mãe é uma coisa, profissional é outra. Se eu tô sendo profissional, eu tô sendo uma mãe ruim. Se eu tô me dedicando demais aos meus filhos, eu não sou uma mulher, não consigo me dedicar à feminilidade, enfim. E aí vira aquele sofrimento, aquele drama, né? Dos Aquela mundos, bagunça, velho. aquela bagunça que a gente sofre demais, né? Para organizar todo mundo. Sim, né, nessa perspectiva, né, sempre todo mundo está falando a mesma coisa, sempre vai vir alguém num século X para tirar mais uma camada do que já foi falado desde que o mundo é mundo, desde que o Big Bang, né, começou. E o Jung não vai ser diferente disso, né? Ele vai falar da totalidade, ele vai falar de que a gente só vai ser feliz quando a gente aceitar o todo que habita dentro de nós, assim, né? Então, eu fui no curso da Catiúcia Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, sobre filosofia africana, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado daquela maneira. Ela diz: a diferença entre o povo africano e o povo ocidental é que o povo ocidental criou a religião para se religar. Então, se você religou, é porque você está separado. Dentro da filosofia quemética ou da própria filosofia iorubá, não tem religião, porque ninguém está separado. Então, quando ela traz isso pensando na população preta, o que ela diz? Nós, negros em diásporas, precisamos entender que nós não estamos separados. Nós precisamos nos alinhar. E ela fez uma imagem tão legal, porque ela falou, quando eu fui fazer o santo no terreiro, o meu ori de cabeça é Ogum. Então ela falou, quando eu cheguei no terreiro, eu fui nessa perspectiva, assim, de, eu preciso da religião, eu preciso me ligar a esse ori. E ela falou, não, cara, você só precisa ganhar consciência de que ele já está aí. E aí você alinha. E quando ela fez essa imagem, eu falei, nossa, cara, não está separado, é só um alinhamento que a gente precisa fazer das coisas. E o quanto isso é difícil, né? O Jung vai trazer que depois do arquétipo do patriarcado, que é isso que você falou, separa, classifica, discrimina e faz essa porra toda, juntar as partes, e aí a gente entra num assunto que a gente está há séculos discutindo, né, Lê, conversando, que é o tal do feminino. O feminino é o coletivo, o feminino é o que junta, o feminino é o todo. E o masculino é o que separa. E aí eu falo, cara, a gente nasce o todo, cresce e separa. E chega na metade da vida para juntar tudo de novo. Oh, mano, mas que trabalheira é essa? Pelo amor de Deus! Puta que pariu! Um trampo, e se vê que assim, a gente sempre fala sobre a importância desse masculino também, né? Que organiza, que separa, que tem a ver com as fases da vida também que a gente passa. A gente tem fases para tudo. Então a ideia é, tudo bem, eu separo, eu olho por essa visão masculina e ocidental, de que cada coisa é uma caixinha diferente, para que depois eu integre, né? A criança, por exemplo, a gente começa a fazer esse processo quando cresce, mas a criança faz isso com muita naturalidade. A criança, ela entende que é tudo uma coisa só, e ela simplesmente flui, né? Mas precisa ainda desse espaço, né, de perceber cada coisa no seu lugar, de perceber razão, emoção, para então, de uma forma mais madura, né, a gente conseguir perceber que é tudo um só. A gente tem vários livros aí dentro da tradição do yoga e todas vão muito nessa perspectiva de união mesmo, da gente perceber que a gente não está separado. E essa ideia de separação, ela gera muito equívoco, né, Cá? Porque quando a gente se sente distante, fora de um sistema,
a gente não se integra, a gente não se importa tanto. E aí, até a forma como a gente vive hoje tem demonstrado isso, né? A falta de conexão que o homem tem com a natureza, como se a natureza fosse uma coisa e nós fôssemos outra completamente diferente ou superior. Essa semana eu estava ouvindo um professor que eu gosto muito, o Roberto Simões, eu falo bastante dele para você. E ele estava falando exatamente essa ideia de que quando o primeiro Homo sapiens teve o insight equivocado, né? De eu sou um ser independente, pensante, vamos lá, e se separou, né? Começa a se separar dos grupos. E aí, no nosso processo evolutivo, a gente vai separando da natureza, a gente vai se separando dos outros animais como se o tipo de inteligência deles não fosse tão importante, né? Como se a presença dessas outras formas de vida não fosse tão importante quanto a nossa. E aí a gente se coloca num lugar acima. E aí começa a dar tudo errado, né? Porque a gente se desintegra, a gente passa a ser algo separado e a gente começa a usar esse todo que a gente pertence como se fossem duas coisas diferentes, né? A gente começa a encarar a natureza e as outras formas de vida como se fossem para nos servir, como se fossem para simplesmente ser usado por nós, né? Os seres superiores ali no topo da cadeia alimentar. Então, essa ideia que a gente carrega, nós humanos, do topo da cadeia alimentar, ela é um equívoco bem complicado, que gera aí uma série de violências, né? E uma série de sofrimentos. Acho que você, aí, esse feriadinho que tá na natureza, pode estar sentindo mais do que ninguém, né? Essa conexão que você e a natureza não são coisas diferentes. Tá muito mais uma coisa só do que o que a gente imagina. E aí a gente usa a razão para construir esse entendimento. Mas é aquela coisa, em várias conversas nossas, né? Eu falei para você, Camila, eu entendi o que você falou. Eu entendi, agora vai, né? Vou colocar em prática. E aí eu não conseguia colocar em prática, né? Porque tempos depois eu dizia para você, eu compreendi, agora eu compreendi. E essa compreensão, ela vai além da razão. Às vezes a nossa razão consegue entender algumas coisas, mas a gente não consegue se integrar, a gente não consegue ser aquela experiência. E aí, nesse ponto, a meditação é uma ferramenta que realmente ela é incrível, porque é quando a gente busca as respostas no silêncio, cara. A gente entende, a gente lê, ouve aulas, podcasts e consegue ali o máximo de conhecimento possível e a razão, entendeu? Mas ainda não está enraizado, né, na ação. A gente não consegue colocar na ação ainda. E aí, nesse sentido, a meditação, ela vem trazendo o silêncio, que aí você volta, às vezes uma semana depois você tem um grande insight, fala, caramba, foi um super insight. Não foi um insight, na verdade. Foi um conjunto das coisas que a sua razão entendeu, né? Junto com o silenciar e integrar o que estava ali, né? O conhecimento que está... Porque o conhecimento que está fora está dentro de todo mundo, né, Cá? Sim. O conhecimento que está fora está dentro de todo mundo. Sim. E eu vou além, Lê. Eu tenho também o entendimento de que, né, como diz Marcos, né, meu professor, a razão não manda em nada, cara. A razão não manda, a razão não conduz, ela de fato ela é parte, mas eu entendo que para além da escuta, para além do silêncio, a gente precisa viver emocionalmente as situações. Se a gente não sente, a gente não tem como integrar. É só a partir da experiência, com o encontro com o outro, seja ele o outro que for, o trabalho, o pai, a mãe, o cônjuge, enfim, é só na relação que vai emergir aquilo dentro da gente, para a gente sentir e finalmente entender aquilo a partir da repetição. Eu vou sentir uma, eu vou sentir duas, eu vou sentir três, eu vou sentir 1 bilhão de vezes para que essa emoção e esse vire sentimento e para que esse sentimento seja maduro dentro da gente, né? Da hora que você estava falando do Roberto Simões, eu falei, gente, todo mundo fala a mesma coisa, puta que pariu.
A Catiúcia Ribeiro, na aula dela, ela diz assim: quando Descartes chega e diz penso, logo existo, é quando a razão no iluminismo se instala na sociedade de fato. Penso, se eu existo, eu penso. Se eu não penso, portanto, eu não existo. E aí, na filosofia iorubá, pensar é uma ação coronária. Você pensa pelo coração. Você pensa pelo sentir. E aí você constrói alguma coisa, né? Então, quando você diz penso, logo existo, quer dizer, você aparta todas as pessoas que constroem conhecimento, que constroem um saber a partir de outro lugar, de outro sentido. Seja intuitivo, seja do coração, seja do tato, seja da visão, seja do olfato. O quanto, de fato, esse pensar e essa racionalidade, ela impregnou na sociedade como um todo de uma maneira que todos os outros campos do sentir, eles se perdem, eles não entram nesse conjunto e a gente demora muito mais tempo para entender e para elaborar os nossos processos das nossas angústias, né, dos nossos dramas e tal. E aí estava falando, né, sobre a meditação. Na psicanálise em si, o Freud fala muito sobre a cura pela fala. Eu também acredito que quando a gente fala, a gente está se ouvindo e vai elaborando. Mas eu penso o seguinte, né? O Jung usa muito a arte, ele também usa muito a mitologia e a imagem como um outro processo para a gente conseguir elaborar os nossos processos de tudo que a gente está sentindo, né? Então, ultimamente eu tenho usado muito imagens de tarô. Então, comprei vários tarôs. E eu não uso o significado, ó, esse arcano maior é fulana e diz isso. Não, eu saco a imagem ali na hora da sessão e eu faço uma pergunta mental. Qual carta melhor representa a angústia dessa pessoa? E eu vou embaralhando ali. E aí eu saco a carta e mostro para a pessoa. Cara, o impacto da imagem é gigante, assim. A pessoa fala, puta que pariu. Ela vê o nome e eu falo, não pesquisa no Google. Não pira. Não pira. E aí eu proponho, como você fala, a meditação. Medite sobre essa imagem. Como ela chega para você. Desenha essa imagem a partir de você. Né? E saem desenhos que eu falo, gente, aquela imagem é da pessoa, é para ela aquilo. Assim. E é lindo demais, assim. Essa conexão, né? Eu acho que a gente vivenciou isso também bastante na vivência de professora de arte, né? Essa conexão daquilo que vem não só através do racional. É muito legal que a gente, quem convive com criança, percebe muito isso, né? Do aprendizado através da experiência. A criança, você muitas vezes fala para ela 1000 vezes: olha, não mexe ali porque você vai se machucar. Olha, não mexe, você vai... E é muito louco para ela que ela não entende a fala. Mas quando ela vai lá e experiencia e se machuca, ela nunca mais vai no mesmo lugar, ela não repete a mesma. Então, assim, é muito curioso. E aí teve um momento da sua fala que você falou, né? A gente tem que se jogar, tem que sentir, tem que experimentar 1, 10, 1000 vezes. E esse é o grande problema, né, Ká? Às vezes a gente se blinda, a gente não quer sofrer 1, 10, 15, 20 mil vezes. Porque a gente já conhece a sensação do sofrer, a gente já conhece a sensação, né, muitas vezes negativa que as experiências geram, mas não tem muito como fugir disso, né? Eu vou citar de novo o Roberto Simões aqui. Ele fala muito da questão Ele dá um exemplo muito legal, que é dos adolescentes em briguinha de escola, né? Que eles têm uma coisa de ficar dando soquinho no outro. E aí, qual que é a grande sacada? É você pegar o coleguinha quando ele tá distraído. E aí você dá um socão nele, né? Os adolescentes. Por quê? Porque dói mais. Por que dói mais? Porque o cara tá relaxado, né? O cara tá tenso, tudo dói menos. E é um pouco o processo que a gente vem passando, né, no nosso cotidiano. A gente vive tenso, sente menos dor. Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor, eu tô ali protegido, eu tô blindado. Ok, muitas vezes a gente não sente tanta dor mesmo. Só que a gente sente menos também afeto, a gente sente menos as emoções. Se a gente se blinda contra a dor, a gente está se blindando contra tudo, né? Mas e isso aí gera um sentimento do caralho, Lê.
né? A gente perde a oportunidade do processo, que é, cara, você vai ter que sentir. Não tem muito como fugir, né? E aí, o que que pode te ajudar? Quais são os suportes? Vamos lá, o que que você mais se identifica? Terapia, vai praticar yoga, vai meditar, vai buscar ferramentas que te ajudem, né? Nessa caminhada do sentir. Porque se você se blindar, você vai se blindar contra tudo, e aí vai ficar ali parado um tempo no processo, sem conseguir ver muito bem o que está acontecendo ao redor, sem experienciar. A razão sozinha, você pode ler 1000 livros, você pode estudar todos os, né, escritores que você imaginar, mas, cara, tem que ir para a vida, tem que colocar o bloco na rua. Sim, mas eu discordo em você num aspecto, Lê, que é assim, a pessoa que se blinda da experiência por medo de sofrer, ela sofre tanto quanto por não viver. Eu vou entender que são sofrimentos diferentes, mas dói igual. Porque a dor do vazio, a dor da solidão, a dor de não viver a experiência, ela é atroz. Sem dúvida. Sem dúvida. Só que aí ela vem através de uma angústia onde a pessoa não consegue identificar. Ela não consegue identificar que está doendo e que está sofrendo. E aí, muitas vezes, a gente já falou bastante sobre isso, que é muito comum, né, no universo masculino. Essa angústia, essa dor, às vezes, ela se manifesta no físico, através de uma dor no estômago, através de uma dor em qualquer parte do corpo, e a pessoa não percebe que ela está angustiada por uma questão emocional, por exemplo, e, não, isso é só uma dor, eu vou me medicar e vai passar, e a dor fica persistente, e a pessoa demora muito para olhar que tem um ponto ali, né, que não está sendo bem dissolvido por ela, não está sendo bem administrado, não está sendo olhado, né, está sendo negado de alguma forma. Então, sem dúvida... Para além do corpo, essa angústia, essa dor e esse sofrimento, ela é projetada totalmente nas relações. Então, a pessoa é extremamente frustrada com algo na existência dela. Ela vai projetar isso no casamento, ela vai projetar isso nos filhos, ela vai projetar isso no trabalho, ela vai projetar isso no juiz, no campo de futebol, no jogador, né? Então, são dores e angústias que tomam esse indivíduo, mas ele absolutamente não percebe. Ele acha que ele tá aqui, ó, tranquilão, eu tô ótimo, não sinto nada, tô super resolvido e tô blindado. Mas por dentro, ele tá destruído e ele não sabe o que está destruindo ele emocionalmente dizendo, né? Então eu não comparo, mas eu coloco as dores emocionais de quem vive e de quem não vive no mesmo lugar, porque as duas pessoas estão em sofrimento. Eu até acredito que quem não vivencia sofre mais. Porque quando você vive, você ainda pode dizer, eu fui lá e fiz, deu merda. Pelo menos eu tenho a resposta. Deu errado, deu certo. Quem não vive, além de não ter a experiência e sofre por não ter, ela ainda sofre de novo porque ela nunca vai ter uma resposta. Porque ela não se lança a viver e saber. Né? O famoso ligo ou não ligo? Liga? Pô, e se o cara me der um pé? Você sabe, ele não te quer. Mas, de repente, se ele tiver afim, ele tá afim. A pessoa que não liga nunca vai saber se tomaria um pé ou não. E nem vai ver isso. Ela convive também com a dúvida. Ela convive com a dor e com a dúvida, né? E com a não consciência da dor. Mas a gente se blinda, a gente tenta ao máximo evitar a dor. E a grande cilada é essa, porque... Acha que tá evitando, né, Lê? Da procura, né? Já dizia a música do Titã, se eu não me engano. Não tem como fugir da dor. E aí se munir de ferramentas, de suportes para poder ir caminhando, né?
nessa jornada que não tem como se blindar. O problema, né, é quando a gente começa a entrar no lugar de não encontrar saídas e ficar repetindo o mesmo processo, né? E repete, repete, repete o mesmo processo. É como se fosse um labirinto, né, Cá? E aí é quando a gente sofre e começa a não querer, né, encarar essa dor. Mas você sabe que tem um analista junguiano que eu achei muito foda, assim, chama Neumann. E num dos livros dele, que eu não lembro qual, porque eu sou dessa, eu leio um monte de coisa, ainda dou sorte e estou citando o nome dele, que eu nem cito quem é, porque eu não lembro. Mas ele fala assim, me marcou muito isso, porque ele diz assim, lê do engano da gente acreditar quando as pessoas estão num processo de repetição, ou quando elas estão se recusando a amadurecer, ele diz, não olhe para as pessoas achando que elas não querem amadurecer, que elas são como crianças birrentas e que não querem amadurecer, porque acham que amadurecer é difícil, e porque elas não querem crescer. Aparentemente, pode parecer sim, não quero lidar com a dor, não quero enfrentar, mas o fato dela estar vivenciando aquilo repetidas vezes é sinal de que tudo que ela quer é decifrar o que está acontecendo com ela. Então ele diz que em todo ser humano está embutido, ele tem uma teoria meio não, totalmente evolucionista, mas ele vai dizer que está embutido em todo ser humano que nasce o desejo de evoluir, o desejo de crescer. O que vai diferenciar um e outro é contexto, é cenário, é perspectiva, é processo, né, de educação, de referência, etc. e tal. Enquanto isso vai ser estimulado no indivíduo ou não. Mas o desejo de crescer, de evoluir, de crescer, de abrir a consciência e dilatar, está dentro de todo mundo, todo mundo. E eu lembro que talvez você disse para mim assim, cara, sabe o que está rolando, o que rola? Nós estamos aqui, pensa no planeta Terra, e aí estão todos os planetas orbitando em volta. A única diferença é que a gente vê os planetas e pega. Está tudo orbitando aqui. Para todo mundo. Para todo mundo. A gente pode pegar e não fazer porra nenhuma, inclusive. Mas a gente pega, ou a gente vê e fala, tô ligado que você tá ali. E aí é um lugar onde a razão tem a sua importância, né, Cá? Porque aí eu vejo os planetas, e se eu tenho uma informação sobre aquele planeta, eu consigo direcionar, eu consigo saber o que fazer com ele. Porque é o que você falou, todo mundo tá vendo a mesma coisa. Todo mundo, na verdade, do momento que nasce até o momento que morre, né, segundo a teoria do yoga, tá predestinado à mesma coisa, que é evoluir. Então tá todo mundo no mesmo processo. O racional vai te ajudar quando você conseguir identificar, né? Olha, tem vários planetas orbitando, eu conheço qual é a temperatura daquele planeta, o que se pode fazer lá, quais são, né, as possibilidades. Se eu conheço, eu vou poupar um tempo aí das experiências, né, de erro e acerto. Então, nesse sentido, a razão é de grande valia. Né? Eu vou conhecer que lugar é esse, que monte de planetas orbitando são esse, o que eu posso usar de melhor, né? Como é que eu posso direcionar? E aí, o momento de direcionar, muitas vezes a emoção vai te guiar também, né? Como é que você vai direcionar aquele ímpeto, aquele instinto que a gente tem, né, de determinadas ações, de determinadas preferências. Como você falou, né, a psicanalista está sempre em você. Cara, tá em você, né? Eu acho que é o ímpeto que te leva a psicanalista a entrar em cena e não tem problema nenhum, né? O problema é quando ela começa a querer dominar o rolê sozinha, né? E aí é que eu falo, como diria o psicanalista do meu sobrinho, quando Tereza foi conversar com ele, ele vai fazer 12 anos, essa necessidade de mãe, essa separação precisa acontecer, mas é só nós dois, é o meio dessa pandemia, e o que eu faço? O pai é ausente. Aí ele virou para ele e falou, você precisa convocar o terceiro elemento.
Se vai ser o avô, se vai ser o tio, se vai ser a escola, eu não sei. Você precisa de um terceiro elemento. Cara, eu tô usando esse terceiro elemento para tudo agora na minha vida. Assim. Na dúvida, Lê, convoco o terceiro elemento. Falei, terceiro elemento, apareça aqui. Porque quando a gente é tomado por uma emoção, quando a gente é tomado por essa persona da mãe, ou da psicanalista, ou da criança, seja ela qual for, eu olho e falo, terceiro elemento, eu tô sentindo que eu tô dominada no rolê. O que está acontecendo, né? Então, esse terceiro elemento, eu também chamo ele no alto da colina. Afasta, né, do olho do furacão. Foi algo que eu ouvi lá no Festival de Teatro em BH, na época da faculdade, que eu nunca mais vou esquecer. A gente chegou reclamando, a faculdade não apoiou, e sei lá, todo trazendo drama. E aí o cara virou pra gente e falou, olha, eu entendo tudo que vocês estão falando, legítimo. Só que assim, vocês estão no olho do furacão. Enquanto vocês estiverem no olho do furacão, vocês não vão enxergar nada além da faculdade que apoiou vocês. Foram selecionados pelo Brasil inteiro, né? Frente o Brasil inteiro, estão aqui, estão participando de debate, estão participando de encontros, vão apresentar o espetáculo, estão num debate legal. Então, assim, se afasta do olho do furacão. Vocês não vão enxergar nada além do olho. Que pariu. Então, é muito importante. E eu coloco a razão nesse lugar. Quando a gente se afasta desse teatro que a gente vive na vida o tempo todo, olha, além da gente olhar com distanciamento, a gente olha o todo e vê além daquilo que a gente está vendo, né? Fica bem ali, assim. Quando a gente sobe, a gente fala, nossa, é muito maior do que imaginar. Muito maior, muito maior. Né? E aí pensando que todo mundo tem todas as facetas, né? Na verdade, tudo que existe no universo está dentro de todo mundo, né? E você está muito mais conectado, muitas vezes, com uma energia, com uma visão, e você está ali limitado num mundo particular que você criou. E aí você fala essa importância do terceiro elemento. De fato, é alguém que está conectado com uma outra vibração, né, e te traz uma informação, né, além, que também está dentro de você, mas por algum motivo está ali no meio de uma bagunça, sabe? Você também tem aquela informação, mas naquela bagunça toda, ela está ali embaixo do tapete, você não consegue encontrar, e aí é onde entra a importância desse terceiro elemento, né? Mas na real, todo mundo tem todas essas informações dentro de si, né? Só que não adianta a gente achar que vai conseguir aí numa vida e sozinhos dar conta de organizar tudo isso. E a gente fala muito do lance da sanga, né? Do seu grupo, qual é o seu gueto? Porque na verdade é isso, tá todo mundo falando a mesma coisa, mas com que você se identifica, né? Qual é a ilusão que mais te cabe? Qual é a ilusão que mais te sustenta na sua busca? Né? São várias formas de se falar, muitas vezes uma mesma coisa. E com o que você se alinha? Por isso que é legal isso é importante essa questão do autoconhecimento. Com o que você se alinha, né? O que faz mais sentido para você quando você ouve, quando você estuda, né? Que fala, que te atrai. Né? Sim. E tem um lance muito legal, isso muito forte para mim, duas falas. Assim. Tem uma entrevista do Jung no YouTube que ele diz que a psicologia que ele propõe, psicologia complexa, ela precisa estar alinhada com todas as áreas. Porque ele diz, se tudo é projeção da psique, a religião, a antropologia, todos os campos do saber é uma projeção da psique. Então, eu preciso estar alinhado com esse conhecimento. Senão, eu vou ter uma visão muito geral. E aí, a Catiúcia Ribeiro, ela fala sobre descentralizar, não ter um norte, mas caminhar às vezes para um sul. Então, ela fala, vamos frear o norte. Por que eu falo, vamos frear o norte? Aí, está falando isso? Porque são pessoas que propuseram sair do meu lugar, pessoas no mundo ocidental. Que enquanto eu fico nessa trajetória desse modelo único que existe na vida, eu não existo.
Então, o quanto é importante eu olhar outras realidades, outras perspectivas, outras formas de ser, existir e organizar a sociedade. Porque aí sim eu vou conseguir ter um espelho de identificar. E aí, eu falando do meu próprio erro, que é negra na sociedade, eu vou para uma origem brasileira, a sociedade brasileira, que é a África. Quando eu chego naquele continente, nos países onde tiraram homens e mulheres escravizados e trouxeram para cá, eu sinto o meu corpo. O corpo se encaixa aqui. Quando eu ouço as histórias da mitologia iorubá, eu falo, eu reconheço nessas deusas. Então, eu sinto uma noção de pertencimento, né? Embora a gente vai encontrar analogia, então tem ali a cultura iorubá, você vai ter o Xum, você vai ter Deméter, na Iorubá você vai ter Iemanjá. Mas como você bem colocou, algumas coisas têm alteração daquela realidade. Então, embora Iemanjá seja a mãe para ela não é como Deméter. Porque aquela cultura ela é formada e fundada outras camadas de princípios diferenciados. Então, é muito importante que quando a gente tem a questão do nosso eu e da nossa totalidade no Brasil, a gente foi fundado por europeus, orientais, indígenas e africanos. Então, a gente precisa expandir para outras culturas para entender seu espelho, conseguir identificar, né, Lê? E aí eu volto para a fase inicial, né, do filho, corpo chamado, não tem problema nenhum, cabelo, fica à vontade, né? Mas saiba o que move você a fazer. Você quer um desejo, você quer, ou é uma imposição, um modelo que está aí? Então, muita da Constituição, ele parte desse lugar, de uma totalidade, de alma, coração, e cultura. E se eu não expandir o meu olhar para outras culturas, eu me sinto um ET. Naturalmente, a gente já se sente um ET, né, Lê? Dentro da família. Pai, mãe, Demais. Dentro do próprio corpo, às vezes a gente se sente um ET. Isso é muito complicado, né? Nas escolhas que a gente vai fazer, como o Davi, eu corto ou não corto o cabelo? E aí entra essa coisa das tendências, né? De assim, de repente, a gente já falou bastante sobre isso também, né? Quando uma luta vira uma ditadura também, né? Agora as tendências bom, porque as minhas origens são determinadas, eu sou de origem africana, eu preciso necessariamente carregar todo esse arquétipo da mulher africana, e se eu alisar o meu cabelo eu serei condenada e arrastada em praça pública. Parece que a coisa vai um pouco por esse lugar, né? Quando a gente começa a adentrar o universo do yoga também é muito comum que as tendências às vestimentas hinduístas, e aí de repente você começa a usar, e tudo tem que ser natural. Eu lembro uma vez, eu namorei um rapaz, e você vai lembrar que ele era muito. Ele admirava muito essa questão do yoga. Você é instrutora de yoga. E aí ele veio tomar banho na minha casa e ele falou: você tem que fazer o seu próprio sabão. Como assim? Você está usando sabão industrializado? Eu me senti péssima. Eu falei, gente, eu estou usando sabão industrializado, sou uma professora de yoga, como é que eu faço? Eu não estou dizendo que não seja legal a gente buscar o que é mais natural possível, isso tá dentro da filosofia, mas tá dentro também da filosofia você viver o que é real. Eu não tenho tempo de fazer sabão. Eu tenho 2 filhos, eu tento fazer 1000 coisas, eu tento satisfazer essas 1000 facetas, esses eus todos. Às vezes não sobra tempo de fazer um sabão natural, né? E aí como é que a gente faz? A gente se sente mal porque, né, a minha origem, né, a filosofia. Gente, digam para mim, fui eu que caiu ou foi a Leite que caiu? Alguém pode me dizer e me informar?
Ah, eu acho que Lady caiu, hein? É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, deixa eu ver. Gente, coisas de internet acontece nas melhores famílias. Foi a Lady que caiu, né? Imaginei. Será que ela volta pra gente? Pessoas, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação a fazer a partir de toda essa digressão? Ah, ela caiu. Ah, tô entrando aqui. Espera aí, Lê, vou mandar o convite para você. Lê, mandei o convite para você. Acho que você veio, voltou. Voltei. Voltou. Me ouvi? Tá tudo bem, Lê? Você caiu. Sim, mas levantei, Camila. Eu levantei, amiga. Pela 10ª vez na vida, eu levantei. Ai, a piadinha das mais Falando infames. muitas questões. Ai, podia estar aqui com a gente, né? Mas que bom que a gente tem essa ferramenta. Eu estava falando dos estereótipos, né? Então aí a gente tem que se enquadrar, e aí são coisas, porque você sabe que esses dias eu estava pensando sobre o meu cabelo também, né? Eu falei, poxa, minhas origens, né? E tem toda uma questão dos indígenas, e eu preciso ser mais natural, eu preciso ser. Só que, cara, existe a vida que você vive hoje também, né? O que que cabe, o que que não cabe. E o que que a gente faz porque realmente a gente está sendo influenciado, né, por um sistema, ou também é prático, né? Como que a gente abraça também o que vem sendo trazido de fora, sem a conotação de colonização, né? Eu fiquei pensando Sim. bastante esses dias sobre a questão da colonização. O colonizador ele chega invadindo, agredindo, e como que a gente também abraça aquilo que vem de fora do colonizador e integra e torna aquela funcionalidade útil, né? Então, por exemplo, poxa, a questão do sabão lá que eu estava contando, é prático para mim, eu preciso nesse momento, né? Vou ser menos yogi por causa disso? Não. Então, muitas vezes é colocada uma ditadura, né? Você participa de um determinado gueto, ou você se identifica e você acaba ficando preso. Eu tinha uma professora de yoga, a professora Juliana Priya, ela falava bastante sobre isso, ela falava a questão do yoga, você precisa. O yoga é uma ferramenta para te libertar, né? Para libertar a sua mente das ilusões. Então, em um determinado momento, você precisa abandonar até mesmo o método, né? Se o método serve para te libertar, em algum momento desapega. Né? Então você precisa, você vai ser um super yogi, esse é o seu personagem. Ok, na verdade o yoga é uma ferramenta que serve para te libertar da ignorância. Do momento em que você atingiu, né, essa libertação, você não precisa mais nem dessa ferramenta. Então você não é o yogi, você é um ser buscante que utiliza algum tipo de ferramenta, seja ela qual for, né? Então você fala da questão da psicanalista. Na real, você não é a psicanalista, Camila, né? Você usa essa ferramenta e oferece essa ferramenta e que em um dado momento pode já não ser necessária. E você vivencia muito isso nos processos, né, dos analisandos. E a gente também, como analisanda, vê muito isso dos momentos em que a gente está conseguindo caminhar legal, e aí a ferramenta pode não servir mais, depois a gente volta, ou outras ferramentas aparecem. Então, tudo que a gente usa como ideia de libertação, e a psicanálise, o yoga e várias filosofias vão muito nesse lugar, elas não podem se tornar prisão, né? Assim como os movimentos, né? O movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT,
do momento em que se torna uma prisão, você tem que seguir exatamente aquela cartilha, eu acho que perde muito da essência, da ideia inicial da coisa, né? Mas eu acho que isso também, Lê, faz super parte do processo. Porque, por exemplo, hoje a gente está trazendo aqui, né? Você trouxe a filosofia yogi, eu trouxe Jung, e trouxe filosofia Yorubá, e trouxe filosofia quemética, enfim, a gente está trazendo uma série de referências que, partindo pelo menos só da Yorubá, porra, cara, a África foi o berço da humanidade. Tem milhões de anos isso aqui. E ainda não se entendeu. Você sabe que tem Aí, vários estudos um parênteses aqui, tem vários estudos que apontam que o yoga, na verdade, surgiu na África e não na Índia, como se acredita, né? chama-se de Kemetic Yoga. E aí eles, para comprovar que de fato veio de Kemet, que seria o Antigo Egito, pelos hieróglifos. Quando você vai buscar os hieroglifos nas paredes das tumbas, você vai identificar todas as asanas ali. Eu falei, Exato. caralho, que loucura. Mas enfim, eu vou entender que tudo é parte do processo, né? Todos os movimentos, eles têm a sua funcionalidade na vida, e eles ou vão aprisionar e vão libertar, Lê. É bem lacanianamente dizendo, o olhar do outro define quem você é, mas tem o olhar que liberta e tem o olhar que te aprisiona. O olhar que te aprisiona é o que define, você é isso. O olhar que te liberta vai te dizer, será que você é isso? Você não pode ser outra coisa? O que será que você pode ser? Então, invariavelmente, a gente precisa desse outro eu fora da gente para tirar a gente desses lugares de fato, né? Então, a galera namastê, vamos abraçar a árvore, a famosa esquerda cirandeira, né, Alex? A própria galera do movimento negro que obriga a gente a ser militante o tempo todo. E acontece uma porra aqui, eu tenho que opinar. Acontece não sei o que, eu tenho que me posicionar, e eu tenho que usar black, e eu tenho que. Cara, eu falo, bicho, o Fanon, do Pele Negra, Máscaras Brancas, no final de toda a trajetória que ele fala sobre essas questões raciais, ele diz: preto, no final, você não precisa nem ser preto se você não quiser. É isso. Você não precisa ser preto, você não precisa nada, cara. Você só precisa, como o filme Soul, maravilhoso da Disney, viver. Qual o propósito Exato. da existência? Vive. Vive o seu melhor. Ah, mas não deu o meu melhor. Tudo bem. Ah, foi meia boca. Tudo bem também. Ah, eu não fiz. Tudo bem também. O mundo tá caído. Tudo bem também. Eu tô surtando. Tudo bem também. No geral, Exato. cara, tá sempre bem, sabe assim, Lê? Eu tô com medo do negócio cair aqui, que depois de uma hora cai, o Instagram é mal educado, ele não manda bilhetinho. Estamos desconectando você. E a questão do horário. Bom, a gente fica avisado que a qualquer momento a gente cai também, né? Mas que em algum momento a gente levanta de novo, como eu caí agora há pouco. Essa questão do sentido da vida, né, Cássia? Só viver mesmo, às vezes até impactante, né? Falar, então é só isso. Na verdade, não, mas isso é muita coisa. É que a gente quer muito mais, a gente fica criando mais histórias, né? Tem um Swami Vivekananda, que ele fala que o sofrimento humano, ele começa no momento em que a gente quer ser outras coisas e quer mais do que simplesmente fluir com o fluxo da natureza. Então ele fala, por exemplo, por que uma zebra não sofre? Porque ela não acorda um belo dia e fala, cara, eu não quero mais ser zebra, eu quero ser elefante agora e eu vou virar o mundo porque na real eu quero ser um elefante. E então assim, a gente muitas vezes não flui, né? A gente fica buscando sentidos mirabolantes para a vida e é o que você falou, cara, o sentido é viver da melhor forma que puder, fluindo, sem muita resistência, né? Às vezes a gente resiste demais, às vezes a gente se Sim. entrega. Tem uma história muito legal do Jung no Homem e Seus Símbolos, que uma senhora começou a fazer terapia frustrada, que as mulheres indo para o trabalho, conquistando o mundo e a porra toda, e ela não tinha feito nada,
não tinha encontrado tal propósito da vida. E Jung ouviu essa narrativa por muito tempo. E um belo dia ele olhou para ela e falou: Mas quem disse que você não viveu o seu propósito de existência? E ela, não, eu não estudei, eu não fiz a faculdade, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ela foi e falou: Cara, você teve o melhor casamento que eu já tive na minha clínica como experiência. Você educou os seus filhos da melhor maneira que eu, como analista, posso ver. Então, sim, você cumpriu o melhor papel na sua existência. Talvez o seu papel foi ter tido um casamento incrível, filhos maravilhosos e uma vida plena. Então, quem disse que o propósito dessa existência é você ser a Madame Curie que inventou a tal da rádio não sei das quantas? Quem disse que o propósito Exato. da vida é ser um grande inventor? É ser... Cara, você fez um puta casamento foda. Você tem noção do que é fazer um casamento incrível? Porra, é difícil pra caralho, velho. Você conseguiu. Você sabe se relacionar. Você é uma mulher que sabe se relacionar. É, Então, mano, é é verdade. muito mais simples, né? A gente quer corresponder, né? É o que a gente começou falando aqui na live. A gente quer corresponder ao que o outro espera, aos padrões que são colocados de fora, né? Então, de repente, se eu me alinho com determinada coisa, eu preciso ser, eu preciso corresponder àquela estética, àquele padrão. Então, eu sofro porque eu fui uma dona de casa, né? O que você acabou de citar. Não, cara, isso pode ser muito. Se você executar essa tarefa de uma maneira amorosa, se você se encontra nisso, se você está inteiro, se você está presente, incrível, né? A gente muitas vezes pensa, por exemplo, meditar é esvaziar a mente. Cara, você pode meditar lavando louça. Sabe? Aliás, os melhores estados meditativos que eu já tive foi executando alguma tarefa. Muitas vezes caminhando, muitas vezes correndo. Qual que é o sentido de meditar? É você estar integralmente ali. Você está presente. Meditar é estar presente. O Krishna, né? Que é um dos grandes... É uma das grandes imagens, né, mitológicas aí, que começa a dar o nome de yoga. E aí a primeira definição que ele dá para o yoga é perfeição na ação. E quando ele fala perfeição na ação, ele está falando de, cara, executa da melhor maneira que você puder e esteja presente. Se você está presente ali, você está em estado meditativo. Dá o melhor. Então, muitas vezes a gente acha que, poxa, eu preciso fazer uma super... eu preciso ter uma vida espetacular, incrível, eu preciso viajar o mundo, eu preciso dar 1000 palestras, eu preciso para poder ter o valor, né? E o sucesso, às vezes, está em, sei lá, cultivar plantas e elas conseguirem viver muito tempo da maneira mais bonita possível. Ah, o cara foi um grande cultivador de plantas. Ok, lindo. Né? A gente não dá valor a essas pequenas tarefas bem feitas. Eu estava te falando esses dias, né, que eu estava sentindo falta da conexão com o feminino e eu estava sentindo falta de ter as roupas bem organizadas em casa, de passar roupa, eu tava sentindo falta, eu comentei na nossa última conversa, né? Falei, pô, cara, tô com saudade de executar bem alguma tarefa, porque eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanta demanda, que tava tudo pela metade. E aí você pode ser uma super mulher maravilha, eu faço 1000 coisas, eu trabalho o dia inteiro, mas está tudo pela metade, eu não consegui estar inteiro ali em absolutamente nada. E o grande lance é, pô, se você só teve inteiro na hora que você estava escovando os dentes, mas você estava ali, ó, vendo a escova, a sensação que ela causa na sua gengiva e aproveitando o máximo aquela experiência, estado meditativo, plenitude, tá lindo. E que louco, isso é o grande desafio, é a gente conseguir estar presente, né, nas nossas ações do dia a dia. Isso é o grande desafio, cara. A Sim. gente leva para fora. Até essa ideia de meditação, a gente leva tudo para fora. Ai, me ensinaram agora. Eu preciso sentar, eu preciso ter a roupa adequada para sentar. Eu preciso comprar uma roupa. Eu preciso ter uma almofada adequada, que é cara, então já não vai dar. Eu preciso ter um corpo, né, adequado, conforme o que eu vi. E aí tudo fica difícil. Porque tudo tem uma forma, né, engessada de ser feito, tem uma forma de pré-estabelecida, né? É. E a Yasmin colocou aqui, né? Engraçado que às vezes a gente mede a felicidade com a régua do outro.
E aí, quando eu li isso, eu falei, gente, quer dizer, essa senhora foi para o consultório do Jung com uma angústia que nem é dela, porque ela Isso, estava muito bem com a vida dela, sabe assim? Ela estava ótima. Quando ela na real, começou a olhar para o outro, ela falou, opa, minha vida está errada. Não, bicho, sua vida não tá errada. Sua vida tá tudo certo, tá tudo bem, né? É o famoso a grama do vizinho é sempre melhor e mais verde do que a minha. E você fala, não, olha para sua grama, né? Então, eu sempre penso que o Ocidente, ele chegou num lugar muito interessante quando você fala do colonizador. Ele chegou num lugar interessante, sem dúvida, né? Eu olho para o Ocidente e vejo a instalação do arquétipo do patriarcado. Ele chegou, se instalou, organizou, catalogou, conceituou. Ele tem, de fato, a sua importância. Mas ele precisa agora ser contaminado por esse feminino, na sua sombra e na sua luz. Porque também a gente fica exaltando o arquétipo do feminino e a grande mulher porra toda, e esquece que essa sombrinha do feminino não é brincadeira, não. Mas isso para uma outra live. Mas isso ele é para precisa ser dominado pelo Oriente, pela África.